Vamos iniciar este culto chamando a presença de Deus, colocando a palavra dele em primazia. Abra comigo lá no Salmo 119, a partir do versículo 11. Salmo 119, versículo de número 11. Todos acharam? É um salmo bem conhecido. Eu posso ler até do versículo 9, que contextualiza melhor. Salmo 119, versículo 9 a 11, diz assim: Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Meus irmãos, quando nós temos guardada a palavra de Deus no nosso coração, podem vir tempestades, podem vir problemas, podem vir uma série de coisas. A Bíblia vai falar lá no livro de Salmos, esse mesmo Salmo 119, sendo que no versículo 165 vai dizer: muita paz tem para aqueles que amam a tua lei, para estes não há tropeço. Meus irmãos, quando a palavra está posta aqui, guardada, aonde deve ficar? Na tábua do nosso coração. É aqui que ela deve residir, meu irmão. Ela deve residir aqui, porque primeiro ela age dentro de nós, para que a gente possa testificar da palavra de Deus. Então, meu irmão, guarda essa palavra no teu coração, porque ela é para nós o nosso socorro no dia de angústia. Ela é para nós, meu irmão, a nossa segurança, o nosso refúgio. Nos momentos difíceis da nossa vida, nós recorremos à palavra de Deus. E o que tem nos sustentado nesses dias de pandemia é a palavra de Deus. Não há outra coisa que sustente o homem que não seja a palavra de Deus. A palavra de Deus alimenta a nossa alma. A palavra de Deus, ela vem e traz fé ao nosso coração. Tem dias que a gente luta na nossa mente, no nosso interior, mas a palavra, quando está posta ali, pode ter a certeza: quero trazer a esperança, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E sempre vem à minha memória aquilo que me dá certeza, que me dá esperança, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está sempre renovando o nosso coração. Então eu começo, meu irmão, dessa noite, falando para você: guarda a palavra de Deus no teu coração. Guarda ela bem, porque a Bíblia diz que por haver muitos dias sobre a face da terra haveriam dias bons e dias maus. Nós sabemos que não há só dias bons sobre a terra, há dias maus, e nós estamos vivendo esses dias maus de uma maneira muito intensa, que nós jamais imaginaríamos que viveríamos nessa geração, algo tão incomum que a gente não consegue ter humanamente um controle, onde as pessoas estão tentando, mas nós temos um Deus que traz o controle ao nosso coração. Nós temos um Deus que traz a certeza de que, apesar de tudo que tem acontecido, Ele está conosco, porque a palavra dele está em nós. Amém? Eu quero, nesse momento, aproveitar e chamar aqui a pastora Luciana. Nós vamos iniciar este período agora, fazendo uma oração, entregando nas mãos de Deus o nosso culto, entregando a todos vocês, entregando às famílias, entregando a todos que estão passando por momentos difíceis nesse momento, em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, você que está aqui nos prestigiando nessa live. Assim como Davi, no momento em que seu filho estava doente, ele estava ali pranteando, ele estava ali jejuando, ele estava ali o tempo todo crendo, ligado com Deus, mas aprove a Deus fazer o que era melhor, porque Deus sempre sabe o que é melhor. E Davi rasgou suas vestes, tomou um banho, colocou vestes limpas e foi adorar o Senhor. E assim eu me sinto nessa noite. Por muitas vezes me peguei com vontade de ficar na minha casa, meu coração está de luto, minha família está de luto. Não é fácil você perder uma pessoa da família, porque as pessoas precisam trabalhar e as pessoas precisam sair das suas casas, não é imprudência. Eu agora estou com uma irmã dele internada no hospital e eu peço que os irmãos estejam orando pela Silvana. Peço que estejam orando pela minha tia Tereza, que já tem 83 anos. Eu peço que estejam orando pelos filhos dele, Daniel e Davi, e pelos seus irmãos.
Toda a nossa família está muito abalada. Ele era do Ministério Selando a Paz. Que Deus esteja confortando toda a família e todos os amigos. E eu agradeço muito as orações de vocês. Vamos continuar orando por aqueles que estão com o coração enlutado, orar por aqueles que estão doentes e orar para que ninguém mais venha ter essa doença, porque o nosso Deus é Deus de poder, amém? Vamos orar juntos. Se ligue nesse momento no Deus que é o Deus de todo poder e glória, aleluia. Ó Deus, nós queremos te adorar, ó Deus. Queremos, ó Deus, te adorar na beleza da tua santidade, Deus. Porque nós confiamos, ó Deus, em tudo que tu fazes, Senhor. Não existem planos imperfeitos, ó Deus, em ti. Senhor, tu não faz nada ao acaso. Tu não faz nada de qualquer jeito, Senhor. O homem não está entregue à própria sorte. Nós temos um Deus que cuida de nós e por isso rendemos graças ao teu nome, porque o Senhor cuidou do Gelson até o final. E hoje ele está, Deus, em nome de Jesus, contigo, Deus, e assim nós queremos, ó Deus. Eu te peço nessa hora o conforto a todos os familiares, ó Deus. Que o Senhor esteja enchendo os corações, ó Deus, com o teu Espírito Santo, trazendo calma, trazendo tranquilidade, trazendo a certeza do amanhã, ó Deus, porque na tua palavra tu prometeste que prepararia lugar. E nós cremos, ó Deus, que há um lugar para nós junto a ti, Pai. E nós cremos que é neste lugar, ó Deus, que o Gelson já está. Assim como muitos que dormem estarão, Senhor, estão, Senhor. E como nós, ó Deus, em nome de Jesus, um dia estaremos, ó Deus. Se não na tua volta, ó Deus, na tua volta para conosco, ou na tua volta para com todo o teu povo, Senhor. Nós nos encontraremos contigo e habitaremos nesse lugar, ó Deus, ao qual tu tens reservado para nós, Pai. Ah, Senhor, toma a nossa vida e limpa-nos, ó Deus, mais uma vez de todo o pecado, Pai. Livra-nos do mal, ó Deus, que quer, Deus, em nome de Jesus, ficar circulando a nossa vida, Senhor, seja na doença, seja no pecado, ó Deus, seja, Deus, em nome de Jesus, naquilo, ó Deus, qualquer coisa que desagrade o teu coração, porque o desejo da nossa alma, o desejo do nosso coração é te agradar, porque apesar das dores do mundo, Deus, tu tem algo tremendo para nós, e se olharmos para a nossa vida, podemos contemplar o quão grande tu és e quantas coisas tu tem feito a nosso favor, aleluia. Ah, Deus, toma esse lugar, toma esse culto em tuas mãos, Pai. Vai tocando, Deus, no Elidson, vai tocando na vida dele, Pai. Vai tirando todo o mal, vai tomando teu servo em tuas mãos, Pai, para que nenhum mal venha alcançá-lo, Pai, assim como a minha vida e a minha casa. Eu coloco diante de ti a casa do pastor Cristiano, eu coloco a Thaís em tuas mãos, eu coloco o Gabriel, Deus, ó Deus, eu venho colocar em tuas mãos nessa hora, Pai, o pastor Marcelo, eu venho colocar, ó Deus, a diaconisa Bárbara, ó Deus, eu venho colocar o Marquinho, eu venho colocar o Tiago, Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma os pastores da nossa casa, Senhor, ó Deus, que tem o compromisso de estar zelando, de estar orando, Deus, pelo teu povo, Deus, porque um dia prestaremos conta, ó Deus, a ti, de tudo, ó Deus, em nome de Jesus, que tu nos chamou a fazer por esse povo. Ah, Deus, eu te peço em nome de Jesus, vai entrando em todas as casas, em todas as famílias, ó Deus, cada diácono, cada obreiro, ó Deus, cada missionário, cada irmão, cada membro. Ah, Senhor, vai passando, ó Deus, em nome de Jesus, o teu sangue aspergido nos umbrais daquelas portas, para que o mal não adentre nenhum lar, ó Deus, em nome de Jesus, Deus, daquele que crê na tua palavra, ó Deus, daquele que crê que tu és Deus e que o mal não há de entrar, não há de fazer estrago, ó Deus, na casa daquele que te serve, Senhor. Ah, Senhor, nós confiamos, ó Deus, que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por isso nós confiamos em ti, ó Deus, mas nós cremos, ó Deus, que a nossa luta,
Ah, Deus, ela não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E por isso hoje nós te clamamos que nenhum mal adentre o nosso lar, nem da nossa parentela. Oh Deus, vai tomando a nossa família, vai tomando a nossa parentela, vai tomando o nosso bairro, vai tomando a nossa cidade, vai tomando o nosso país, vai tomando o governo do nosso país. Caia por terra em nome de Jesus todo aquele que quer prejudicar o nosso país, e que se levante uma nova nação que queira, ó Deus, em nome de Jesus, dirigir essa nação sem corrupção. Deus, nós precisamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, desses hospitais, precisamos desses remédios, ó Deus, que o homem, ó Deus, ganancioso não impeça, que a bênção chegue às famílias que necessitam, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai tratando, vai trabalhando nesses dias que estamos em casa. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos estar afiando nossas espadas, as nossas ferramentas, para que o dia que o Senhor liberar a nossa volta, Deus, a tua casa, ao templo, ao lugar chamado casa de oração, estejamos muito melhores do que saímos, Senhor, porque nós queremos fazer melhor para Ti, porque Tu és digno, Pai. Receba nessa noite o nosso culto, receba a nossa adoração, conforta os corações enlutados, ó Jesus, e em nome de Jesus, Pai, saiba que tudo é para Ti, ó Deus, toda a nossa vida, todo o nosso ser é Teu, Senhor. Faz o que lhe apraz e toma o primeiro lugar nessa reunião. Nós Te louvamos, ó Deus, e nós Te bendizemos, em o nome de Jesus. Aleluia e glória a Deus. Vamos continuar orando por aqueles que precisam do nosso socorro. Você que está na sua casa agora, ser comigo no ato profético, você vai fechar os teus olhos agora, você vai estender as suas mãos, meu irmão, no ato de oração. Você vai estar comigo aqui, meu irmão. Eu estou aqui da igreja, lembra de Arão e Ur? Eu estou aqui com Arão aqui do meu lado, que é minha esposa, a pastora Luciane. Aleluia. Você é o Ur para poder fechar esse ciclo de igreja. Aleluia. Todos juntos no mesmo clamor. E, meu irmão, precisamos estar sustentados na oração, meu irmão. E eu quero te convidar a orarmos agora, a clamarmos agora pelas famílias, clamarmos a cura, clamarmos a mão de Deus sobre cada família. Senhor, graças te damos, Senhor. Tu estás aqui, a tua presença é real. Aonde tu estás, o mal parte em retirada. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades. Aleluia. Seja eles visíveis ou invisíveis. E o que nós estamos lidando nesse momento é algo que os nossos olhos não veem, é um vírus. Mas para nós também, Senhor, está no mesmo campo da invisibilidade, aonde o Teu poder, Ele pode repreender, seja nas esferas físicas, nas esferas que o olho não percebe, mas a Tua mão dissipa, a Tua mão joga por terra, a Tua mão repreende esse mal. E nós oramos, ó Pai, para que Tu visites agora a cada família, a cada casa, pessoas que estão sofrendo, ó Pai, com esse vírus, pessoas que precisam do Teu socorro, Pai. Visita neste momento, repreende agora, Pai, aleluia, toda ação que esteja debilitando o corpo dessas pessoas que estejam, ó Pai, com a Covid-19. Oramos a Ti, Senhor, para que a cura venha. Oramos a Ti para que o Senhor sustente o físico, sustente o emocional. Sabemos que, ó Pai, se a parte emocional estiver, ó Pai, mal, não estiver bem, Senhor, é uma doença, ó Pai, que começa atingindo não só a parte física, mas a mente, Senhor, ó Pai, desestruturando, desorganizando, deixando o ser humano vulnerável no seu corpo, na sua imunidade, na sua mente. Mas nós oramos nesse momento para que caia por terra agora, Senhor, para que a Tua mão de cura venha sobre estas famílias. Visite a casa da Jaqueline, as suas filhas. Senhor, visite a Silvana que está aqui no hospital. Senhor, visite neste momento, Senhor, a casa do André. Aleluia. Visite lá, Senhor, a Bruna. Visite, ó Pai, os seus familiares agora, em nome de Jesus. Oramos a Ti, Pai, para que a Tua mão venha visitar a todos aqueles que estejam com suspeitas, a todos aqueles que estejam, ó Pai, em nome de Jesus, com qualquer receio, com qualquer medo. Ó Pai, caia por terra, em nome de Jesus. Nós oramos
para que esse mal seja dissipado, seja quebrado, seja repreendido agora, em nome de Jesus, Senhor. Colocamos em Tuas mãos, Pai, a nossa casa, a nossa família. Guarda a nossa casa, Senhor. Guarda a nossa família. Livra-nos deste mal. Livra-nos, ó Pai, de que este mal bata a porta da nossa casa, que a nossa casa esteja coberta com a Tua marca, com o Teu sangue. Livra-nos deste mal, Senhor. Livra a nossa família em nome de Jesus. Pai, visita cada um neste momento, a cada casa agora seja tocada pela Tua mão de poder e a cura dentre os lares agora. Ó Pai, a Tua mão venha abençoar, venha trazer, Pai, o refrigério, venha, Pai, abençoar as famílias. Também quero colocar nas Tuas mãos o Miguel, Senhor, nosso sobrinho, que está completando hoje mais um ano de vida lá em Santa Catarina. Que a Tua bênção esteja sobre ele, Senhor. Muito obrigado por esse primeiro ano de vida. Muito obrigado porque a Tua mão tem sustentado a vida do Arthur, da Priscila, da Mirella, agora do Miguelzinho. Senhor Deus, que a Tua mão seja com eles lá, Senhor, provendo, sustentando, ó Pai, a vida de cada um deles, ó Pai. Colocamos, ó Pai, tudo em Tuas mãos. Abençoa os Teus filhos que estão, ó Pai, no ato profético. Estamos aqui, Senhor, orando pelos que estão, ó Pai, honrando a Tua palavra, Senhor. Mesmo na crise, os Teus filhos conhecem o valor da fidelidade. Ó Pai, abençoa os dizimistas, os ofertantes, aqueles que porventura, Pai, gostariam também de ter para dar. O Senhor dará condições, o Senhor abrirá uma porta, o Senhor abençoará, para que o Teu filho tenha esse privilégio, esse prazer, esse desejo realizado, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos guarda, ó Pai, toma-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E agora eu peço a você que abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1, que tem a história de um homem chamado Nabote. Nabote é conhecido na Bíblia como um homem que fora fiel a Deus, a herança que recebera do seu pai. Existe uma coisa, meu irmão, na nossa vida que não está à venda. Existe algo que Deus colocou na nossa vida que é muito maior do que qualquer benesse ou de qualquer bem terreno que o homem possa ter ou possa de repente granjear ou alguma pessoa possa lhe oferecer. Existe algo na nossa vida que é inegociável e nós precisamos compreender que Deus colocou algo na nossa vida, meu irmão, que é um marco, que é aquilo, meu irmão, que norteia toda a nossa história. O dia que eu e você perdermos essa visão, o dia que nós não entendermos de quem nós, na verdade, somos servos, né? A quem nós devemos obediência, a quem devemos o respeito e a reverência, a quem de fato devemos a nossa vida. E Nabote conhecia isso muito bem. Nabote, como um judeu, como diz em Isaías capítulo 5, versículo 1, todo judeu cultivava uma vinha, tinha uma vinha, inclusive na entrada da porta da sinagoga, existia uma escultura com um cacho de uva, porque havia todo um simbolismo nisso. Então preste bem atenção, essa história, ela vai nos remeter a uma linha de pensamento daquilo que nós temos hoje que seja mais importante. Apesar de estarmos na nossa casa, mas nós guardamos algo muito importante. Meu irmão, as pessoas pensam que pelo fato de estarem em casa, elas estão livres da tentação, elas estão livres de serem testadas, elas estão livres dos problemas. Claro que não, meu irmão. Sabe por quê? Porque o pecado que outrora se apresentava na esfera em que as pessoas lidavam fisicamente, estavam lá fora, porque antigamente se falava, como está lá em Salmo 1:1, bem-aventurado o que não anda, o que não detém e nem o que caminha. Isso quer dizer o quê? Que me parece que às vezes a margem para pecar se dava somente por estar num ambiente, por estar com pessoas, né? Parecia que o pecado estava vinculado a isso. Mas, meu irmão, o mundo mudou. De 20 anos para cá, eu não preciso estar numa roda uma roda com pessoas para pecar. Eu posso pecar sozinho em casa sem ninguém. Olha que coisa, hein? Antigamente se pecava porque estava na roda. Hoje se pega porque se fica sozinho em casa
sabe Deus fazendo o quê? Então eu quero que você abra comigo em 1 Reis 21. Quantos irmãos vão abrindo aí, vou tomar aquele café, aquela água para dar uma lavada na garganta. Preciso, meu irmão, preciso daquele cafezinho que até uma traz aqui. Trouxe um lanche abençoado, meu Deus do céu. Quando acabar aqui eu vou sair correndo para aquele lanche ali. Todos acharam, amém? Vamos lá. 1 Reis, capítulo 21, versículo de 1 ao versículo 7. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel, a gente acaba até Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote dizendo: dai-me a tua vinha, para que eu me sirva de... Olha só, dai-me a tua vinha para que me sirva de quê? Horta. Meu irmão, a nossa vinha não é horta, eu vou explicar isso. O diabo quer transformar a tua vinha em horta. Perceba que Acabe dá um outro valor para aquilo que tinha como valor para Nabote. Para Nabote era a vinha que havia ficado de herança dos seus pais. Mas aí o diabo ele lhes oferece algo que parece ser uma vinha. Mas vinha é uma coisa, horta é outra. E a horta que estava de Nabote junto ao palácio de Acabe, se despertou em Acabe o interesse pela vinha, isso quer dizer que o que Nabote tinha, Acabe não tinha, entendeu? Então o diabo, meu irmão, quer sempre menosprezar e ele quer sempre te dar algo parecido. Vinha é uma coisa, meu irmão, pode haver horta, mas não vinha como a vinha que você tem. Entendo o que eu vou explicar. E aí, versículo, deixa eu voltar, dai-me a tua vinha, versículo 2, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Meu irmão, o diabo ele acha que a tua vida tem preço, ele acha que ele pode te oferecer algo que seja melhor. O que nós temos com Deus, meu irmão, é único e não tem preço de fato. O que Deus nos deu, aqui tem um simbolismo grande na vida de Nabote, porque Nabote ele vai guardar algo que era de herança familiar. Então, ele recebe dos seus pais uma herança. E o que nós recebemos do nosso Senhor? Qual é a maior herança que temos? Só para você já começar a pensar. A gente vai discorrer daqui a pouco mais. Versículo 2: ou, se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Primeiro, ele chama de horta, depois ele oferece uma vinha e depois ele oferece dinheiro. Perceba como Acabe tenta ser persuasivo para tomar justamente a horta que aquele homem tinha. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de quem? Dos meus pais. 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Versículo 5. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e ele lhe disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou, se apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Olha só, você vai conhecer um pouquinho essa mulher. Levanta-te, come pão e alegra o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote.
Você percebeu aqui que a narração fala de um homem que tinha uma vinha junto ao palácio de Acabe, aonde Acabe quis aquela vinha, oferece dinheiro, oferece outra vinha. Por fim, Acabe, a Bíblia vai dizer que o seu espírito ficou desgostoso, porque ele queria muito aquilo ali. E quando você olha para Jezabel na Bíblia, Jezabel era uma espécie de mulher que comandava. Tanto que é ela que vai dizer para Elias que no dia seguinte ela acabaria com a vida de Elias, e Elias por um momento fugiu. E é a mesma mulher que agora vai dizer para Acabe o seguinte: olha, levanta daí, tu governa aqui, ou o que tu faz? É o tipo de mulher, meu irmão, que mandava na verdade. O governo de Acabe tinha Jezabel à frente. Era ela que dava as diretrizes, principalmente nas decisões importantes. Por quê? Porque o rei, me parece, olhando a história, para algumas coisas, ele não era tão incisivo. E Jezabel, naquele momento, ela vai criar toda uma situação, e quem conhece a história deste homem vai perceber o que Jezabel fez com Nabote. Ela fez algo terrível com Nabote. Por isso, quando Deus disse, se eu não me engano, ao profeta Jeú, que essa mulher morreria e o seu corpo seria estraçalhado pelos cães, e assim foi. A profecia de Jeú se cumpre, essa mulher vai morrer e os cães vão lhe comer. Para você ver tamanha a ira que veio sobre esta mulher. Mas vamos lá. O que eu quero dizer para você nessa noite, o tema que eu quero dar essa mensagem é: não troque a tua vinha pela horta. Em outras palavras, meu irmão, a vinha para nós é o reino. A vinha fala da igreja. Não troque as coisas do reino, as coisas que você passou a compreender, a entender aqui na igreja, pelas coisas lá de fora, pela horta do mundo, meu irmão. Não troque as coisas que você aprendeu aqui pelas coisas que o mundo lá fora tem a te oferecer. Então veja bem, quando nós olhamos para esta situação aqui, nós percebemos que o diabo quer colocar preço nas coisas. O diabo, meu irmão, ele quer nos tentar, porque ele acha que há preço. E tanto há, meu irmão, que ele consegue derrubar pessoas. Por quê? Porque poder, ganância, dinheiro é algo que corrompe o homem. Porque nós estamos vivendo uma crise moral, meu irmão, no nosso país, por causa daquilo, meu irmão, que o diabo consegue fazer. As pessoas trocam, as pessoas se vendem, as pessoas se dão por qualquer coisa. Mas nós temos aqui na Bíblia um homem que nos traz, meu irmão, uma mensagem de referência. Sabe por quê? O que nós temos de mais importante na minha vida e na sua vida? O que é mais importante? É trabalho? É casa? É carro? Família é importante? Sim, é importante. Mas numa pirâmide, família ainda fica um pouquinho abaixo. Porque é Deus, família, igreja e o restante. A nossa pirâmide funciona assim. Se alguém inverter a ordem, fatalmente as coisas darão errado. Se Deus não estiver em primeiro lugar, as coisas darão errado. Então eu aprendo com esse homem aqui, meu irmão, que não troque aquilo que você tem de mais importante. Eu vou usar para você 5 exemplos. Primeiro, você lembra a história de Isaac? Você lembra lá Esaú e Jacó? Isaac tem 2 filhos. Um, meu irmão, era caçador, um era do campo e o outro habitava em tendas. Mas o que a Bíblia fala? Que um nasceu primeiro, mas a Bíblia diz que o menor faria o quê? Iria se sobrepor, o maior serviria o menor. Então, quando nós olhamos para essa passagem, o que acontece? Esaú vendeu a sua primogenitura. Meu irmão, tem pessoas, meu irmão, como Esaú, no momento em que ele estava cansado, ele estava vindo da caça, ali Jacó lhe ofereceu e ele aceitou. Sabe por quê? Não foi porque Jacó ofereceu simplesmente. A gente tende a colocar a culpa nas pessoas, mas a culpa estava nele. Quem não tinha um coração preso ao Senhor, quem não valorizou a primogenitura foi Esaú. Foi Esaú, e a Bíblia diz em Hebreus que Esaú era um homem fornicador. Esaú não era um homem temente a Deus. Esaú simplesmente rejeitou. Você lembra de Gease? Gease, meu irmão, era outro que era comprado.
Geazi, meu irmão, Eliseu foi lá, mandou aquele homem dar 7 mergulhos, Deus curara aquele homem chamado Naamã, e o que acontece? A Bíblia diz que Geazi, meu irmão, ele foi no cheiro. O coração de Geazi ainda estava no mundo. O coração de Geazi ainda estava nas coisas lá fora. Geazi vai atrás e vai pedir algo, meu irmão, que Eliseu não pediu. Geazi vai pedir os presentes. Geazi vai pedir os benefícios. Sabe por quê? Nós estamos falando, meu irmão, de pessoas que não estão à venda, de ministérios que não estão para ser negociados, de pessoas que foram chamadas por Deus e pessoas que não negociam a sua fé, pessoas que não abrem mão da verdade, pessoas que andam com Deus, meu irmão, e nada podem corrompê-las. Por quê? Porque nós fomos forjados na verdade, fomos forjados num evangelho que transforma, num evangelho que não permite que brinquemos de coisas sérias. Aquele homem sabia o valor do que ele tinha. Por mais que Acabe lhe oferecesse dinheiro vivo, por mais que Acabe lhe oferecesse horta, por mais que Acabe lhe oferecesse algo melhor, vamos dizer materialmente, mas ele sabia que independente de alguma coisa material ser boa, a pergunta era de Deus? Deus estava naquilo? Era a bênção de Deus? O problema que as pessoas às vezes quebram a cara é que elas nunca se perguntam se aquilo é de Deus. Pelo contrário, ver reluzindo é ouro, mas não é ouro. Muita coisa que parece que é ouro não é ouro, meu irmão. Reluz como ouro, mas não é ouro. Não é bênção de Deus. Então eu aprendo com aquele homem, meu irmão, com Nabote, que ele não estava à venda. A Bíblia diz que Geazi foi lá e achou que Eliseu não ia saber. Sabe o que a Bíblia fala? Eliseu disse para Geazi: porventura o meu espírito não estava contigo? Aí quebrou Geazi, né? Sabe o que aconteceu com Geazi? O preço da sua ganância, o preço de não querer se contentar com as coisas de Deus, o preço de não querer esperar o tempo, o preço de não querer viver a vontade de Deus, ficou lá leproso. E a Bíblia é o último momento que você vai ouvir de Geazi, é um homem que vai viver leproso o resto da sua vida. Então, meu irmão, o que você quer? Nós temos exemplos na Bíblia. O jovem rico, o coração dele estava preso ainda nas coisas terrenas. Jesus faz uma proposta: eu sei que tu guarda os mandamentos, sei que tu faz isso, sei que tu faz aquilo, mas Jesus vai no ponto: pega o que tens, reparta os teus bens aos pobres, ajuda as pessoas. Sabe o que ele fez? Ele na mesma hora voltou atrás. Por quê? Porque o coração daquele homem não estava em Deus como o coração de Nabote estava. O coração de Nabote estava firme, meu irmão. Nabote representa os cristãos que não negociam a sua fé por nada. Aquelas pessoas que podem ouvir coisas melhores, propostas melhores, coisas boas, mas o coração dele está firme naquilo que ele recebeu. Há uma promessa de Deus que se você for fiel até a morte, você vai ser honrado, vai receber a coroa da vida, mas vai receber os galardões pelos quais você nesta vida viveu em fidelidade e não se corrompeu. O que vale mais? Entrar na vida eterna sabendo que vai herdar as bênçãos de Deus, ou ficar nessa vida achando que as coisas estão indo bem, mas fora da presença de Deus, se corrompendo, achando que está tudo indo bem, mas, meu irmão, está se afastando cada vez mais de Deus. E vai acontecer, meu irmão, que a qualquer tempo, quando o juiz vier, meu irmão, se nós não estivermos com os nossos ponteiros acertados, ficaremos. Ou se por qualquer circunstância desta vida morrermos, meu irmão, também não estaremos com Cristo. Nabote estava pronto. Nabote é aquele cristão que entrega a sua vida à morte todos os dias. Nabote compreendeu a mensagem intrínseca em toda a Bíblia, que fala sobre salvação, que fala sobre uma herança que nós não negociamos. Nós estamos mostrando a vida de Nabote, o que ele herda, e trazendo para os nossos dias e aludindo, meu irmão, que nós recebemos uma herança. A Bíblia vai falar que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Temos uma herança, meu irmão, que lá no Novo Testamento, no pacto que foi feito, na nova aliança, nos deu condições de participarmos do testamento que fora feito no sangue de Cristo. Então, meu irmão, nós temos também como exemplo Judas. Judas trocou
o seu senhor por 30 moedas de prata. Judas trocou aquele que andava com ele todos os dias por algo, meu irmão, que deu uma sensação, mas depois veio culpa. O pecado é assim, no momento parece que você vai ter benefício, mas depois vem a culpa. Depois que você experimenta aquilo e vê que aquilo é passageiro, vem a culpa. Porque aquilo que está fora de Deus, meu irmão, não pode trazer prazer ao homem, não pode manter o homem pleno. O que mantém o homem pleno é o homem viver na verdade. Por quê? Porque a verdade não traz peso, a verdade não traz juízo, a verdade não traz condenação. Pelo contrário, aqueles que estão em Cristo, como Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não os que andam segundo a carne, mas os que andam segundo o Espírito. Aqueles que andam em Deus, meu irmão, têm de Deus essa certeza. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica conosco que somos filhos de Deus e clama dentro de nós: Abba, Pai, Paizinho querido. Sentimos esse clamor porque a verdade habita em nós. Então, meu irmão, nós temos por último personagem, eu estou falando na introdução, nós temos Ananias e Safira, que acharam que iam reter a parte daquilo que eles haviam vendido e que tinham enganado a Deus. O que eu quero dizer para você, meu irmão, o que você tem de mais importante não era o valor de uma casa, não era o valor de um bem. Ananias e Safira não compreenderam isso, tanto que Ananias caiu, depois Safira veio e foi provada, meu irmão. De repente, se ela falasse a verdade, ela não caía dura atrás de Ananias, mas ela seguiu o fluxo da mentira, ela seguiu o fluxo das coisas erradas. Aonde está o teu coração? A Bíblia diz que aonde está o teu coração, ali também estará o seu tesouro. E a pergunta que eu te faço: onde está o teu coração? Porque mesmo você estando em casa, você é provado todos os dias. O pecado para nós se apresenta todos os dias, de maneira subjetiva, de maneira como pensamos, de maneira, meu irmão, como vemos as coisas, de maneira como fazemos um juízo sobre as coisas, sobre valores, sobre pessoas. O pecado está o tempo todo batendo a porta e cabe a nós, meu irmão, mantermos a nossa fidelidade com Deus. Como mantermos a nossa fidelidade? Não nos corrompermos e não cedermos aquilo que temos de mais importante. Eu começo essa mensagem destacando o primeiro ponto na vida de Nabote. Nabote tinha firmeza de propósitos. Anota isso aí. Firmeza de propósitos. Por quê? 3 características aqui. A primeira, o texto vai dizer assim: dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está ao lado da minha casa. Parecia simples, né? O rei está pedindo: me dá a tua vinha, está aqui do lado da minha casa. Bem, para as pessoas que estão andando com Cristo assim, a revelia, vamos dizer, não vejo problema nenhum. Troca aí, me dá aí. Mas sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? O objetivo do diabo é ter a nossa vinha. E a pergunta que eu faço para você: você está entendendo o que eu estou dizendo sobre a vinha? Você está entendendo que a vinha representa algo de valor? E o que você tem na sua vida que você considera de mais valor? Não diga que é o carro não, senão eu vou ficar decepcionado. Nem a casa. E você, meu irmão, vai até estranho o que eu vou dizer para você, nem a família. O que você tem de mais precioso se chama Jesus. Depois ele mantém a tua família. Jesus disse: aquele que amar pai, mãe, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Então você tem que entender que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força e com todo o entendimento. Depois ama o próximo, depois ama a mulher, depois ama os filhos, depois ama as coisas, mas a Deus em primeiro lugar. Era isso que estava no coração de Nabote. Nabote amava a Deus. Por quê? Porque ele temia os seus mandamentos, ele temia a sua palavra, e ele entendeu, meu irmão, que aquilo que ele tinha na vida dele era importante. Ele cultivava algo que o pai dele deixou para ele. Meu irmão, nós recebemos do nosso Pai Celestial uma salvação a ser cultivada, e todos os dias, meu irmão, não podemos nos esquecer o preço dessa vinha, o preço dessa salvação, aquilo que ele pagou por você, meu irmão. Segunda coisa dentro desse ponto, o diabo muitas das vezes ele quer fazer o quê? Ele quer tirar a tua saúde, a tua felicidade, a tua alegria, transformar a tua horta. A palavra horta em hebraico quer dizer amarelo, é uma coisa sem cor.
Ele quer que a nossa vida fique sem graça, sem saúde, sem paz, sem cor. E nós estamos lidando com coisas que estão acontecendo e o inimigo está do nosso ladinho. Nabote estava com uma vinha do lado da onde? De Acabe. Muitas das vezes o diabo está perto, te tentando, fazendo você ceder. Não ceda, meu irmão. Não ceda pela necessidade. Se tem, a gente diz que a ocasião faz o ladrão, mas no Evangelho a necessidade, infelizmente, faz com que a pessoa peque. Você quer ver? O diabo disse para Jesus: transforma essa pedra em pão, porque Jesus estava com fome. Olha, se prostrares e me adorares, eu vou te dar tudo isso. Meu irmão, o diabo vai sempre aonde você precisa, sempre na tua necessidade, aonde você está precisando mais. Por isso, meu irmão, o diabo vai querer sempre te tentar na falta, na necessidade. E Deus vai querer sempre ver o teu caráter, a tua postura no dia mau, no dia da crise, no dia difícil. Ele vai querer sempre ver a tua postura. Então, uma outra coisa que eu aprendo, a segunda proposta, é nos mostrar algo parecido. Ele vai falar assim: eu vou te dar uma horta, uma outra horta, mas veja bem, parecido, semelhante, não é igual. Alguém pode, aqui terrenamente falando, te dar o que Jesus te deu? Não pode. Então o que eu aprendo aqui nessa segunda proposta? Ele nos oferece alguma coisa melhor. Quantos pastores aí que caíram porque o diabo ofereceu uma esposa mais jovem, né? Dizendo que era melhor, ofereceu um ministério melhor, ofereceu algo sedutor. Olha, vem para cá que eu vou te dar isso, vem que eu vou fazer isso. Meu irmão, você precisa ter um caráter que não seja flexível a nada, nem que aquilo venha para você e salte aos teus olhos como uma oportunidade. Oportunidade que vem de Deus, ela não é uma coisa fácil e simples. Toda oportunidade que Deus faz vir à mão do homem, ela primeiro é forjada. Lembra de Daniel? Daniel ficou 3 anos. Os primeiros 10 dias ele provou para o eunuco, né, que poderia viver de legumes e de água. E o texto vai dizer que após 3 anos, não foi da noite para o dia. Deus foi preparando aquele homem 3 anos, sem os nutrientes necessários no organismo, só legume e água. Mas ao fim, meu irmão, quem estava com ele? O Deus Todo-Poderoso. Quem deu discernimento, quem deu a capacidade dele compreender as visões? O Deus que ele servia, no qual ele não se corrompeu. Os seus iguais, como diz o texto em Daniel 1:5, preferiram estar lá com o rei tomando vinho e comendo da carne oferecida aos deuses, comendo dos manjares, comendo do banquete. Mas Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel estavam firmes. Daniel não se prostrou à imagem que fora feita a Nabucodonosor, de quase 35 metros de altura, banhado em ouro, para que ele pudesse lá se prostrar. Daniel não fez isso, porque Daniel, meu irmão, sabia a quem ele servia. Entende, meu irmão, que o diabo vai vir com propostas sedutoras, similares, parecidas, que são denorex, parece, mas não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Cuidado, cuidado, porque quando o diabo veio a Eva, ele trouxe uma mentira e uma verdade para dissuadi-la. Ele vai falar assim: certamente, se comeres desse fruto, serás como Deus. E ele vai falar assim: não morrerás. O texto deixa bem claro que Deus falou que morreria. Os olhos se abriram? Sim. Mas o diabo consegue trabalhar com isso. Ele joga com a verdade e com a mentira, para que você acredite que ali há um fundo de verdade. Não há. O que me chama a atenção aqui na vida de Nabote é que Nabote tinha uma certeza.
O cristão que tem certeza do que vive, o cristão que tem certeza do para que foi chamado, o cristão que tem confiança naquilo que Deus lhe falou, meu irmão, ele não é mutável, ele não é levado por ondas de doutrinas ou por vento de situações que aconteçam. O cristão que foi chamado por Deus, o cristão tem uma base sólida e firme. Por isso Jesus disse, para que venhamos a construir a nossa casa sobre a rocha, porque os ventos virão, as tempestades virão, mas ela tem um alicerce firme. Se construir sobre areia, na primeira crise, você começa, meu irmão, a sentir, no primeiro problema, a tua casa fica prestes a cair. E quem anda com Deus não pode ficar caindo e levantando, porque quem anda com Deus está de pé, está firme, não pode ficar cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Alguma coisa está errada. Se está caindo e levantando é porque nunca se levantou, porque quem se levanta e quem se mantém de pé não pode mais voltar a praticar as coisas antigas. Terceiro ponto, dentro do primeiro: se for do teu agrado, dar-te valor em dinheiro. O diabo, ele é sujo. Sabe por quê? Eu vou dizer para você aqui. Tudo, preste atenção, tudo o diabo acha que tem preço. O dinheiro compra o remédio, mas não compra a saúde. Compra o sorriso, mas não compra a felicidade. Compra a mulher, mas não compra a esposa. Compra a bênção, mas não compra o abençoador. A pergunta que eu te faço, meu irmão, nessa noite é: aonde está o teu coração? Porque o que você quer? Você quer o que com Deus? Com Deus, meu irmão, é uma vida de maturidade. Paulo vai dizer, antes pensava como menino, agia como menino, discorria como menino, agia. Mas agora que veio a fase adulta do entendimento, meu irmão, pelo tempo que você está caminhando, a fase adulta já deveria ter chegado, a maturidade já era para estar aí, você já era para estar num outro momento da sua vida, você já era para estar vivendo outras coisas. E aí nós reclamamos com Deus porque as coisas não acontecem. É porque você, meu irmão, preferiu pegar um caminho mais curto, e no caminho mais curto, meu irmão, você não viveu as coisas que você deveria ter vivido na construção de valores que Deus esperava da sua vida. Porque Deus, para te colocar em algum lugar, Ele vai fazer você percorrer uma estrada, Ele vai te ensinar, Ele vai te preparar, Ele vai moldar o teu caráter. E Nabote é uma prova, e o primeiro ponto eu fecho, de homem que tinha firmeza nos propósitos. A pergunta que eu faço para você: os propósitos de Deus na sua vida estão firmes? Jó capítulo 42, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Antes te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que é isso? Ele conhecia Deus, ele tinha experiência com Deus, mas ele não vivia com Deus na plenitude. Há uma diferença. Você pode ter ouvido, você pode ter tido alguma experiência, mas plenitude é o que nós fomos chamados para viver. Plenitude é o que vai te manter de pé todos os dias. Segunda coisa que eu aprendo aqui, versículo 3, ele vai dizer: porém Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. Segundo ponto, aquilo que Deus me deu não tem preço, porque existe um valor emocional. Existe um valor emocional por quê? Porque quando nós nos lembramos de quem nós éramos, de como vivíamos, meu irmão, nós temos a certeza e a convicção que se não fosse Deus, nós teríamos há muito tempo descido à sepultura, morrido. Há muito tempo a nossa vida já teria ido por água abaixo. Mas quando nós olhamos aqui esse homem, não negociando, isso mostra para mim que ele compreendeu a mensagem que os seus pais lhe ensinaram, o valor que o pai tem sobre o filho de ensinar valores que vão ser perpetuados na sua vida. Ensina valores
que não se perdem, valores que não são negociáveis, valores que vão perpassar uma geração, valores que vão ser lembrados dentro de uma casa. São essas riquezas que você vai deixar, é essa herança que você vai deixar para o teu filho, valores que não se perdem com o tempo, valores que passam, valores que marcam, valores que fazem com que os nossos filhos tenham a vontade, o prazer de seguir e de servir o mesmo Deus que nós servimos, porque eles veem em nós a nossa postura, veem em nós a nossa vida com Deus, não veem em nós escândalos, não veem em nós, meu irmão, uma vida pregressa, não veem em nós nada que desabone o Evangelho sobre a nossa vida. Então eu aprendo, meu irmão, que há uma herança na tua vida, há uma herança, e o que você tem feito com essa herança? Nabote, quando recebe a proposta de Acabe aqui é a figura do diabo. O diabo está te tentando de tudo, está tentando de tudo para te tirar da tua posição, tentando de tudo para te oferecer coisas vantajosas para que você ache que a tua vida vai melhorar. Mas em Deus, eu te digo, se você sair da posição que Deus te chamou, e se você, meu irmão, voltar a fazer as coisas que você fazia, o diabo, ele vai acabar com a tua vida. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. João 10:10, não se muda. A Bíblia diz que Jesus se manifestou, 1 João 3:8, para desfazer as suas obras, as obras do diabo. O diabo, meu irmão, ele não brinca de ser diabo. Se ele tiver a oportunidade de derrubar, ele derruba. Ele deu a sanção, meu irmão, os prazeres. Deus deu a força, a sanção, mas o diabo, em contrapartida, lhe ofereceu prazeres. Olha, Deus deu a força e o diabo veio com os prazeres. Os prazeres foram maior do que aquilo que aparentemente ele tinha na sua vida e que ele deveria valorizar. A força. Naquele tempo a força dependia tudo, e Deus deu para aquele homem algo extraordinário. Meu irmão, o diabo não respeita o dom, o diabo não respeita o título, o diabo não respeita ninguém. Se ele puder te derrubar, ele vai te derrubar. Meu Deus. A terra pertencia à família. Preste atenção, a terra pertencia à família e não a um indivíduo. Isso aqui é profundo. A herança que você tem, meu irmão, que Deus te deu, ela passa. Aleluia. Ela vai passar. Você vai fazer essa herança passar. Essa herança que tu recebe, meu irmão, ela não está ligada ao tempo, ela vai passar. Ela vai atingir os teus. A tua geração será uma geração bendita na terra. Os teus filhos e os teus netos e a tua próxima geração estará livre de tudo aquilo que você vivera ou que os teus antecedentes viveram no passado. A Bíblia diz, meu irmão, que lá em Deuteronômio a maldição visitava a terceira e a quarta geração, mas Deus quebra em Ezequiel e ele vai dizer uma coisa, meu irmão: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pelo pai, o pai não pagará mais pelo filho. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus, quando vem na nossa vida, ela quebra tudo e não tem mais, meu irmão, quem possa, antecedente a nós, vigorar algum mal sobre a tua vida. Por quê? Porque a bênção do Senhor, ela já veio na tua história e ela quebra tanto no passado, como no presente, como no porvir. É a bênção do Senhor, meu irmão. Terceira coisa, Nabote não se deixou contaminar. Nabote morava ao lado do palácio de Acabe. Como muitos poderiam ter se deixado influenciar, mas ele não fez. Não fez. Muitas pessoas poderiam se deixar influenciar. E a terceira coisa que eu aprendo aqui, meu irmão, é que Nabote não se contamina. O que contamina o homem? A Bíblia diz a concupiscência dos olhos. Aquilo que embate contra a alma do homem. Aquilo que faz o homem pecar. O que contamina, meu irmão, está constantemente. E o texto vai dizer: o que contamina é o que entra ou o que sai. O que sai por quê? Porque o que sai é aquilo que está fundamentado no ser humano devido ao pecado que ele herda de Adão, entretanto, os valores que ele modela dentro de si. E aí, quando ele olha para fora, meu irmão, o que está ruim não é o que está fora, é o que está aqui. Mas o que está fora também contribui, porque o mundo, o pecado também habita nessas esferas. Por isso que está bem dentro vai ser um fator determinante para que as coisas de fora não me corrompam. Se você estiver
bem aqui dentro, o que está do lado de fora não vai te corromper. Agora, se você estiver mal do lado de dentro, qualquer coisa te corrompe. A Bíblia diz que tudo é puro para os puros, mas tudo é impuro para os impuros. Então, se alguma coisa se apresenta de maneira impura para você, mas se você estiver vivendo, meu irmão, no Evangelho, na pureza, você não vai se contaminar. Aquele homem tinha uma vinha, mas ele não se deixa persuadir. Ele sabia quem era Acabe, ele sabia que Acabe era um rei mau, ele sabia que Acabe, ele já havia perseguido Elias, ele sabia de uma série de histórias, mas, meu irmão, quem anda com Deus não tem medo. Quem anda com Deus, meu irmão, sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, e que ele vai confiar em Deus, e que ele não vai fazer alianças erradas. Não faça aliança com as coisas erradas e com as coisas do mundo. E o pecado, meu irmão, para contaminar o homem, só vai depender de como você está aqui dentro. Se você estiver mal aqui dentro, qualquer coisa te contamina. Se os teus olhos não forem bons, meu irmão, se não há luz aqui, tudo que você for ver e fazer está na lupa do pecado, na mancha das coisas erradas, nas vis concupiscências, da maneira como você olha e deseja de maneira desregrada, porque a tua mente ainda não foi transformada, como Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, a renovação tem que vir aqui no entendimento, é na mente. Só serve a Cristo se a renovação acontecer aqui. Precisa acontecer uma metanoia aqui, no nosso entendimento, na maneira de ver, na maneira de olhar as coisas. É isso que tem que ser transformado. Quarta coisa, ele sabia identificar uma armadilha. Meu irmão, preste bem atenção. Nabote demonstra a maturidade e o discernimento na proposta. Sabe por quê? Porque ele pretendia transformar a sua vinha em horta. Essa vinha representa a nossa herança espiritual, o nosso direito à primogenitura. Romanos capítulo 8, eu vou ler para você aqui, versículo de número, Romanos versículo 8, capítulo 8, versículo de número 17, diz assim, preste atenção: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O que aconteceu com ele? Padeceu por aquilo que ele tinha como herança. Romanos capítulo 8, versículo 29, nesse mesmo livro. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que sejam o primogênito dentre muitos irmãos. Meu irmão, preste bem atenção. Você e eu, em Cristo, escute-me bem, Ele nos predestinou para sermos herdeiros de uma promessa. A promessa passa por você compreender que Cristo nos predestinou nele. Não existe predestinação fora, porque todos, sem exceção, para que não haja uma outra compreensão, estão predestinados para a salvação. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Meu irmão, louvado seja Deus, porque ele identifica que havia uma armadilha, e ele diz não. Você tem dito não para Acabe? Você tem dito não às propostas que você tem recebido? Ou você cai, e aí daqui a pouco você tenta se levantar, e você... Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O cair, como o texto vai dizer, é do homem. O levantar também é de Deus. Mas o texto não fala que ficar caindo várias vezes é de Deus. Ficar vivendo no pecado o tempo todo é de Deus, não é de Deus. A gente não pode generalizar o cair como um homem ter um momento na sua vida e tropeçar e ser erguido, com uma situação em que a pessoa vive na prática do erro.
Quinta coisa que eu aprendo aqui, vamos correr. Nabote sabia qual era a sua condição. Escuta o que eu vou dizer para você. Diferente de muitos, Nabote tinha uma convicção que ele era administrador. Sabe o que eu aprendo com Nabote? É que Deus colocou coisas na nossa mão para a gente administrar. Você sabia disso? Você sabia disso, que tudo que você tem na tua mão não é teu? Você tem casa, você tem carro, tem família, tem um bom emprego, você tem uma vida razoavelmente boa, ou que você tenha, pouco importa, que seja material, que seja terreno, está tudo na tua mão, mas você tem que entender que Deus te deu para você administrar. Deus não deu para você os bens nessa terra para que você, meu irmão, possa corrompê-los. O bom mordomo compreende que o que ele tem é o que faz as outras coisas serem valorosas. O que você tem de mais importante é que dá valor às outras coisas. Escuta o que eu vou dizer para você, isso é profético. O que você tem de mais importante dá valor às outras coisas na sua vida. O que você tem de valor com Deus faz as outras coisas serem valorosas. Você entendeu isso? O que você tem com Deus faz tudo à tua volta ter valor. Quando você, meu irmão, perde isso, nada à tua volta diante de Deus tem valor. Isso é profundo. Tudo só vai ter valor se você estiver diante de Deus. Se você em algum momento sair da presença dele, nada à tua volta está firme. Escuta o que eu vou dizer para você, isso é uma coisa séria. Eu vou falar para você de maneira profética. Eu estou falando isso movido pelo Espírito. Tudo está firme na tua vida se você estiver firme. Tudo que você tem só vai se manter firme se você estiver firme. Tudo está firme para você se você estiver nele. A hora que você achar que pode fazer, que você se mover fora dele, nada, escuta o que Deus está dizendo para você, nada fica firme. Você vai perceber que aquilo que você achava que era firme, fica frágil. Sabe por quê? Porque é Deus mostrando para mim e para você que o que você tem, você precisa compreender, só é firme, só tem valor e só vai adiante se você estiver nele. A Bíblia diz que sem mim, nada podeis fazer. Então, meu irmão, Nabote tinha a compreensão de que ele era um mordomo. O que é um mordomo? Deus colocou na nossa mão muitas coisas para administrarmos. Cada um tem as suas responsabilidades. Eu tenho a minha. Eu sei o que eu preciso administrar. Eu sei o que eu preciso conduzir. E procuro todos os dias tentar, meu irmão. Eu tento conduzir da melhor maneira possível. Eu sou uma pessoa crítica com as coisas. Eu sou crítico porque ser crítico te leva a uma maneira de pensar, não crítico com pessoas, crítico com coisas que não tenham sentido. Eu sou crítico em relação às coisas de Deus. As pessoas, cada um faça o que quiser daquilo que acha para a sua vida. Eu sou crítico em relação àquilo que nos envolve como verdade, como evangelho. Sou crítico. Sou crítico porque, meu irmão, eu quero fazer o melhor e quero cada vez me esmerir no melhor. Eu quero crescer, eu quero aprender com Deus. Eu quero, meu irmão, que Deus ache graça na minha vida. Aleluia. E isso, meu irmão, se constrói. Eu valorizo essa palavra aqui. Por ela, meu irmão, eu não abro mão. Essa palavra para mim aqui, meu irmão, ela é tudo. Porque eu sei que se eu estou aqui, foi por ela. Então, meu irmão, eu a defendo. E a defenderei com todas as minhas forças. Todas as minhas forças estão nela. Eu sou o mordomo disso aqui. Estou para servir isso aqui. Eu sirvo isso aqui. Eu sirvo a palavra. Sou servo dela. Não abro mão, meu irmão. Por isso eu procuro todos os dias estar esmerido nela para que eu possa ser o bom soldado, o bom representante de Cristo. E para finalizar, tá? Estamos com a nossa hora já avançando. Nabote demonstrava a intrepidez e a firmeza. O texto vai nos dizer, meu irmão, na parte B do capítulo 21, voltemos para lá para finalizarmos essa palavra de 1 Reis, capítulo 21, versículo 3, parte B, ele vai dizer assim: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Nabote sabia rejeitar a proposta do rei que implicava em risco. Sabia que era melhor obedecer a Deus do que os homens. Meu irmão, a vida de Nabote tem ensinamentos, porque os preceitos,
o que ele aprende. Você sabe que uma criança judia, ela com 12 anos, ela era sabatinada a conhecer os mandamentos da Bíblia. Todos aqueles que tiveram um bom fundamento, pode olhar a vida deles na fase adulta, foi de sucesso. Daniel, José, Nabote. Você vai ver homens, meu irmão, que foram homens que foram bem instruídos na palavra. Eu termino dizendo, Nabote demonstra toda a firmeza que um homem de Deus e que uma mulher de Deus precisa ter nas convicções que tem em relação àquilo que vive e que prega. Sabe o que aconteceu com a vida de Nabote? Aquela mulher falou para Acabe, quem é que reina em Israel? É você? Em outras palavras, você é o rei, você é um rato. Aquela mulher criou uma situação em que ela arrumou 2 testemunhas falsas, o texto vai chamar de filhos de Belial, testemunharam contra Nabote num dia de jejum que eles proclamaram, dizendo que estavam blasfemando aquilo que o rei havia dito. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele foi apedrejado no meio do povo. E aí você olha e fala assim, Nabote morreu por uma filha. Ô, meu irmão, a gente fala de tanta coisa na Bíblia, mas a gente esquece de personagens que foram marcantes. Para mim, Nabote é um personagem marcante. Ele morre por uma causa. Ele morre por um ideal que ele cria. E a pergunta que eu faço para você, qual é o teu ideal? Naquilo que você cria, nas tuas convicções. Você tem que estar pronto, meu irmão. Quem segue a Jesus e quem vive o Evangelho, meu irmão, não pode ter dúvida daquilo para qual foi chamado, daquilo que defende, do qual é o seu posicionamento, daquilo que ele tem como convicções, que não são convicções, que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Tem gente que é assim, que vive com Deus com convicções hoje, mas com outras amanhã. Quem anda com Deus, as suas convicções são imutáveis, elas não mudam, porque elas estão baseadas na Escritura. A Escritura não muda, a Escritura continua sendo a mesma. As pessoas mudam, situações mudam, pessoas vão passar, situações vão passar, mas as minhas palavras, disse Jesus, elas não vão de passar. Passarão céus e terra, tudo vai passar, mas essa passagem, a Bíblia, que foi descrita por Jesus, continua de pé. Louvado seja Deus. Eu quero terminar essa mensagem, meu irmão, dizendo para você, seja um bom crente Nabote, seja um crente com ideais na vida, seja um crente que não rejeite a herança. Qual é a tua herança? Termino dizendo, qual é a tua herança? A tua herança foi o que Paulo falou. Nós somos herdeiros de Deus, salvação. Não está vendo, diabo. A nossa salvação não tem preço. O que eu vivo com Deus é impagável. O que eu tenho vivido com Deus ao longo dos anos, ninguém pode e ninguém poderá me dar ou retribuir algo parecido. Porque não tem a ver com as coisas terrenas, tem a ver com as coisas que estão fundamentadas dentro do meu ser. Coisas, meu irmão, que o tempo não vai poder substituir, ele vai só melhorar. Então, meu irmão, estamos chegando ao fim. Somente o nosso Deus, ele tem essa capacidade de trazer consolo para nós nesse momento tão difícil, meu irmão. A gente está vivendo coisas que o ano passado foi um ano trágico. Teve a tragédia do Brumadinho, teve a perda lá dos meninos lá no centro de treinamento do Flamengo. Aconteceram coisas estranhas no ano passado, mas esse ano a gente tem tido perdas próximas. Tem sido esse ano de 2020 ele vai ficar marcado, não sei como. A gente ainda está vivendo no olho do furacão ainda, mas o nosso Deus está conosco, amém? Nosso Deus está conosco e a gente precisa da sua força. Deus abençoe vocês, estenda as suas mãos aonde você está. Senhor, abençoe os teus filhos, dê a eles uma boa semana, dê a eles, ó Pai, uma semana de paz, uma semana tranquila de saúde, da tua presença, Senhor. Pai, esteja com eles neste momento, que o amor do nosso Pai Celestial, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as divinas consolações do maravilhoso Espírito Santo esteja não só conosco aqui reunidos, mas com todos espalhados sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrados em nome de Jesus.